O ônibus veio mais leve. Se você foi, olha aí, ó, pro irmão do seu lado, olha, tô mais leve hoje. E Deus, Ele Deus é maravilhoso, Deus é um Deus de coisas novas, Deus, Ele nos prova todos os dias que Ele tem algo extraordinário para a nossa vida. E Ele muda as coisas, as maravilhas, os milagres, os propósitos. Deus nos dá uma nova visão a cada dia. Deus nos dá um novo ânimo. Deus renova as nossas forças todos os dias. E nós temos provado disso. Nós temos provado que Deus é bom. E o Espírito Santo tem falado ao nosso ouvido. E hoje foi pregado de manhã e eu conversei com o pastor Léo. O pastor disse, olha, traga a mensagem à noite que você pregou pela manhã. E eu falei de manhã que geralmente quando a gente vai preparar uma mensagem, quem é pastor se preocupa em preparar uma mensagem que impacta o coração das pessoas. Afinal de contas, Deus nos confiou uma responsabilidade de trazer a palavra dele e nós queremos trazer o melhor de Deus para quem está escutando. E aí a gente estuda, a gente se esforça, a gente vê o grego, a gente vê o hebraico, a gente busca saber o que cada palavra quer dizer no seu original. E a gente perde tempo, a gente ora, a gente jejua, a gente busca de Deus. Mas eu preparei uma palavra, aliás, eu preparei mais de uma palavra, a gente sempre prepara algo a mais para... E aí lá no retiro foi muito interessante o que aconteceu, porque o Espírito Santo preparou uma palavra no meu coração no momento em que eu estava sendo ministrado com uma palavra do pastor Léo. O Espírito Santo foi muito sucinto, muito objetivo. E então, ele me levou lá para Mateus capítulo 27. Coloca, Júnior, para nós, por favor, Mateus capítulo 27, versículo de número 22. E só para que a gente entenda, e todo mundo, aliás, quase todo mundo já sabe o que aconteceu. No dia em que Jesus foi crucificado, ele foi levado até o governador, ele foi levado até Pilatos. E Pilatos, como era a Páscoa, ele, por escutar a sua mulher, ele tenta livrar Jesus de alguma forma. Ele oferece um prisioneiro, ele oferece alguém que tinha culpa, ele oferece um cara que era um revolucionário, ele era o Barrabás, Jesus Barrabás, o nome dele. Esse homem, ele era alguém de uma revolução contra Roma, então ele era alguém que já tinha matado alguns soldados de Roma e estava preso por isso. Pilatos tenta unir o útil ao agradável e diz, bom, vou colocar esse cara e vou botar Jesus, e vou perguntar qual deles eles querem que solte. Provavelmente o povo vai dizer, não, solta Jesus e prende esse Barrabás aí que já é gente que não presta. E aí então, Pilatos tenta por 3 vezes. Ele insiste por 3 vezes, ele argumenta por 3 vezes. Vocês querem que solte Jesus ou vocês querem que solte Barrabás? E o povo por 3 vezes crucifica Jesus. E aí vem essa pergunta. Pilatos lhes perguntou, e o que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, crucifica. Depois de 3 vezes Pilatos argumentando, o povo foi enfático em dizer, crucifica. Solta Barrabás e crucifica Cristo. Mas, para a gente conhecer um pouquinho essa história, a gente tem que conhecer quem é Cristo. Quem é Cristo? Quem é esse Jesus o qual o povo manda crucificar? Quem é esse Jesus o qual é colocado no mesmo lugar de um criminoso? Quem é esse Jesus que é colocado no mesmo julgamento, no mesmo dia, na mesma data, na mesma hora, ao lado de alguém que é culpado? E esse alguém, eu não estou falando de Barrabás, esse alguém, eu estou falando de mim
pastor André, livre porque ele é bonzinho. E aí eu vou para o livro de João, porque eu amo o livro de João. João, ele tem os olhos e a percepção como se fosse o olhar de Deus. E a gente vai conhecer então quem é esse Jesus através da perspectiva de João. E aí João capítulo 2, versículo 5, fala do primeiro encontro com Jesus. Fala do primeiro milagre de Jesus. Fala do início da vida milagrosa e o início dos sinais de Jesus aqui nessa terra. Ele está num casamento, ele foi convidado a um casamento. É um casamento onde duas pessoas vão iniciar uma nova vida. E esse milagre significa uma nova vida. Uma nova vida para mim, uma nova vida para você. Talvez tenha alguém aqui que não conhece a Cristo. Olha, Cristo tem uma nova vida para você. E aí, ele está nesse casamento e o vinho acaba. Vejam só, o vinho acaba. O principal personagem não era a noiva nem o noivo, o principal personagem era o vinho. O vinho acaba. Que tragédia, hein? Casamentos que duravam 3 dias de festa, de repente o vinho acaba. Como assim? A mãe interpela para Jesus, diz: olha Jesus, acho que está na hora, né? Está na hora de fazer um milagrezinho aí, ajuda nós aí. E aí ela diz: olha, obedeçam ele, obedeçam Jesus, façam o que ele pedir. E aí então a Bíblia diz: olha, sua mãe diz aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, 6 talhas, do tipo usado pelos judeus para as purificações, cerimônias. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. Eu não sei o que é isso, mas deve ser uma medida ali. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. Perceba que Jesus nem experimentou o vinho. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem o primeiro, o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, você porém guardou o melhor até agora. O encarregado da festa lá tá abismado. O vinho é top. O vinho veio direto da Itália, o vinho veio do Uruguai, o vinho é maravilhoso. E o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. Uma nova vida, algo que a gente não experimentou, algo que a gente não viu, porque até o momento em que nós não conhecemos Jesus, até o momento em que nós vivemos essa nossa vida tão pobre, tão carente, tão carnal, a gente prova de prazeres momentâneos, passageiros, prazeres que passam rápido. Festas, baladas, orgias, drogas, bebida, seja o que for. Mas tudo que acaba muito rápido e a nossa tristeza volta. Nossa vida sem Jesus, ela é como um loop. A gente vai lá em cima e volta. Vai lá em cima. Prova altas doses de dopamina e logo nós estamos em depressão. É uma vida monótona e Jesus tem algo novo. Jesus tem uma vida nova. Quem quer uma vida nova de Jesus aqui? Amém. E João, então, ele continua, ele vai lá para o capítulo 4, versículo 43. Jesus, então, ele inicia os sinais dele dando uma vida nova. Ele dá uma vida nova para você e ele deu uma vida nova para mim. E eu estou ludibriado com essa vida nova. E aí eu começo a seguir Jesus, eu começo a experimentar as coisas de Jesus. E João, então, ele está caminhando com Jesus e Jesus vai para Galiléia de novo. Depois daqueles 2 dias, ele partiu rumo a Galiléia, pois o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Então, quando Jesus chegou a Galiléia, os galileus receberam porque tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém durante a festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transbordado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente
em Cafarnaum. Quando ouviu falar que Jesus estava vindo da Judéia e chegado a Galiléia, procurou-lhe e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. E diz a palavra de Deus que o homem está indo para casa para verificar se seu filho realmente tinha sido curado. E os seus servos vêm ao seu encontro e diz: o seu filho vive. Então eu tenho uma vida nova com Jesus e eu começo a experimentar a sua cura. Eu começo a experimentar os seus milagres. Eu começo a experimentar os seus sinais. Eu começo a crer. Eu começo a crer que eu estou seguindo o homem certo. E aí eu passo mais um degrau. Está de cima para baixo, mas faz de conta que está de baixo para cima. Eu experimento, eu subo o próximo degrau, onde ele cura. E aí eu vou para o próximo. O próximo é a multiplicação dos peixes, que está lá no capítulo 6, versículo 1. Coloca lá, João, faz favor, João, capítulo 6, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus foi para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, o mar de Tiberíades. E uma grande multidão continuava seguindo porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? E ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Filipe lhe respondeu: vai passando, João. Outro discípulo vai passando, aqui está o rapaz com 5 pães e 3 peixinhos. Aí, Jesus diz: mande se assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos sentaram, era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. Jesus faz uma multiplicação de pão. Mas é engraçado esse versículo, porque em nenhum momento o versículo diz: olha, Jesus pegou o pão, orou pelo pão e multiplicou. Não. Jesus repartiu o pão o tanto quanto eles queriam. E qual o tanto que os discípulos queriam? Eles queriam que tivesse uma quantidade que alimentasse toda a multidão. Jesus me ensina aqui um princípio para mim ser próspero, para você ser próspero, que é o princípio do compartilhar. É o princípio da generosidade. É o princípio de que o que eu tenho é para ser compartilhado. E a partir daí, eu começo a prosperar. Porque é claro em dizer o tanto, o quanto eles queriam. O quanto eu quero abençoar pessoas. O quanto você quer abençoar pessoas. O quanto você quer ter para você, porque é bom a gente ter. Se você não gosta de dinheiro, eu vou te dar minha chave Pix, manda para mim, que eu gosto. Mas aonde está teu coração, o quanto você quer abençoar pessoas com o que você quer ganhar, é o tanto quanto os discípulos queriam. Aí eu subo mais um degrau, prosperidade. Aí João me leva para o capítulo 6, versículo 16, aonde Jesus manda os seus discípulos atravessar para o outro lado. Os discípulos vão. E ao anoitecer, os discípulos desceram ao lago. Entraram em um barco, começaram a travessia. Cafarnaum estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, as águas estavam agitadas. Depois de terem remado uns 25 ou 30 estádios, viram que Jesus se aproximava do barco, andando sobre as águas, e ficaram aterrorizados. Ele, porém, lhes disse: sou eu, não tenham medo. Aqui eu subo mais um degrau, porque aqui eu já provei de Jesus uma vida nova. Eu estou com ele carregando a minha cruz
as maravilhas de Jesus. As maravilhas de Jesus são todos os dias, viu? As maravilhas de Jesus é quando você acorda e vê aquela pessoa maravilhosa do teu lado. As maravilhas de Jesus é quando você vê os seus filhos. As maravilhas de Jesus é quando você tem um monte de conta para pagar, boleto pra caramba, você tá assim, ó, olha, tá tudo me apertando, mas chega domingo, você senta na sua mesa e ali na sua mesa está a sua família. Os seus filhos estão na sua mesa. Talvez não tenha picanha, mas tem lá um arrozinho com feijão, um ovo frito, e os seus filhos estão felizes, sentados com você na sua mesa. Isso é uma alegria. Numa era em que cada um come num canto da casa, com o seu celular. Você vivenciar, você viver, você ter essa experiência de sentar na sua mesa com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus pais. Você está experimentando as maravilhas de Jesus, filho. As maravilhas de Jesus são todos os dias. E as maravilhas de Jesus estão nos pequenos detalhes que a gente às vezes passa despercebido. A correria da vida, a correria do nosso ganha-pão. As maravilhas de Jesus. E lá no capítulo 9, a gente vai seguir mais um degrau. Lá no capítulo 9, Jesus foi pregado aqui quarta-feira. Jesus vai para Jerusalém, vem uma festa dos judeus, Jesus escolhe, ao invés de entrar na porta, onde todos estavam entrando para ir direto no templo, Jesus vai para a porta das ovelhas, onde estavam os feridos, os aleijados, os coxos, os cegos, os que ninguém queria perto, os leprosos. E aí Jesus chega lá, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Desculpa, aquele é o paralítico. Aqui é o outro, é o cego de nascença. Esse cego de nascença, ele tem uma coisa interessante, porque eles estão questionando Jesus se ele pecou ou se os pais deles pecaram. E aí Jesus diz, não, para aí, só um pouquinho. Isso aqui é para a glória de Deus. Eles ficam, como assim para a glória de Deus? Os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou? Este homem ou os seus pais? Para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva, colocou-as nos olhos do cego. Então disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se, voltou a ver. Isso aqui me ensina algo que você precisa pegar essa noite aqui, viu? Você quer milagre? Você quer bênção? Você quer ser abençoado por Deus? Você quer que os seus negócios prosperem? Você quer que a sua vida prospere? Você quer que seus filhos sejam felizes, obedientes, estejam junto com você, tenham uma vida boa? Obediência. Obediência. Obediência é o segredo da felicidade plena. Obediência é o segredo da bênção e da mão de Deus sobre a nossa vida. Percebe que os milagres de Jesus, no texto de João, se você pegar todos os milagres de Jesus, no livro de João não existe um toque. Ah, mas ele cuspiu e botou a mão no olho do cego. Beleza, mas o cego não ficou curado quando ele botou a mão no olho dele. O cego ficou curado quando o cego decidiu obedecer o que ele falou e ir até o tanque de Siloé. É obediência. É obediência. Tem gente que está com a vida travada financeiramente e não sabe por quê, mas só desobedece.
Só vê o que não é para ver, só faz o que não é para fazer. Fala para o irmão do seu lado aí, obedece. Fala de novo, obedece, miserável. É difícil, né? Quer ver outra? Jesus, como foi pregado no quarto, ele chega lá, agora sim, na porta das ovelhas e cura lá o paralítico que está há 38 anos. Ele diz para o paralítico, você quer ser curado? Aí o paralítico está no lugar de vítima, daí ele está com a mente necrosada, ele já começa a dizer, mas se eu ser curado, o Alex não me ajuda? Como é que eu vou ser curado? O irmão não me dá nenhuma força, todo mundo passa na minha frente, o Júnior não vem aqui nem para perguntar se eu quero alguma coisa. Percebe a mente da vítima. A mente da vítima é isso, a culpa é dos outros, nunca da gente. Jesus vai lá e fala no livro, você quer ser curado, seu miserável? Eu não perguntei de quem é a culpa, eu perguntei se tu quer ser curado. Levanta, pega tua maca e anda. E diz a Bíblia que ele se viu curado. Ele se viu curado. Ele se viu curado. Jesus nos dá visão, a gente sobe mais um degrau. Jesus nos dá visão. Visão para a vida, visão de que existe algo melhor aqui nessa terra. Ou tu acha que Jesus quer só te salvar? Jesus quer só me salvar. Legal. Vamos ali, eu vou te batizar ali, você vai mergulhar a tua cabeça e vai morrer. Jesus te salvou. Está salvo? Existe um propósito de vida que Jesus quer entregar nas tuas mãos hoje. Preste atenção nisso. Amém. Você tem que ter uma vida com propósito. Você tem que sair daqui e enxergar o que Jesus quer de você, o que Jesus quer de mim. Existe um livro chamado, o título do livro é O que eu faria no lugar de Jesus. As situações do dia a dia, quando elas acontecem com a gente, se fosse Jesus, o que Jesus faria? O que Jesus faria? E aí o Espírito Santo está lá no nosso ouvido. O que fazer de Jesus chamado Cristo? O que fazer de Jesus chamado Cristo quando aparece um dinheiro fácil para forrar o bolso? O que fazer de Jesus chamado Cristo quando alguém te irrita, te tira fora do sério? Você fez O que fazer de Jesus chamado Cristo? Essa é a pergunta para nós hoje. O que fazer de Jesus chamado Cristo? Ele tem uma vida nova. Esse Jesus aqui eu vou querer. Ele tem uma vida nova. Ele traz cura. Quero também, Espírito Santo, manda para cá. Ele traz prosperidade. Vou querer esse Jesus aí. Manda maravilhas, melhor ainda. Traz, minha vida está muito parada, preciso de umas maravilhas. Esse Jesus dá visão, também quer. E aí percebe que a gente vai evoluindo, andando com Jesus a gente vai evoluindo. E aí chega no ápice, chega no auge. Está lá em João capítulo número 11, versículo de número 38. João 11, 38. Fala da ressurreição de um amigo de Jesus, Lázaro. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra dele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhe disse: não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque eu fiz. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aqui a gente chega no ápice, porque aqui Jesus parece que quando não tem mais nada para a gente fazer, parece que quando a gente já viveu tudo, pastor Rodrigo, parece que quando a
A gente olha para a nossa vida ministerial e já provou de maravilhas, já teve cura, já teve prosperidade, já viu maravilhas de Jesus, já viu Jesus caminhando nas águas, já viu Jesus voando, já viu o anjo, já viu o demônio, já viu tudo. Mas que não tem mais nada, Jesus, ele nos ressuscita e nos mostra que ainda tem muita coisa que ele quer nos dar. Ainda tem muita coisa que ele quer fazer na nossa vida. E aí a gente para de dar bola para o que o irmão está falando de nós. A gente para de dar bola para a inveja, a gente começa a olhar para Cristo de verdade e a obra de Deus. Porque agora, pastor, irmão Paulo, a gente já está pleno, a gente já teve a experiência, a gente está no auge da nossa vida, a gente sabe o que fazer, a gente já passou por tudo, a gente já está bem. Só que é aí que vem o problema. É aí, exatamente aí, que nós precisamos nos concentrar e focar ainda mais em Cristo. Quem quer uma vida nova com Jesus? Quem quer cura? Quem quer ver maravilhas de Jesus? Quem quer prosperidade? Todo mundo quer. Deus tem tudo isso para você. Você vai viver tudo isso em nome de Jesus. Mas eu preciso te alertar. É a minha função te alertar. Você vai chegar no auge com Jesus. Você vai chegar no auge da sua vida. Você vai viver uma felicidade que você ainda não experimentou. Você vai ser feliz com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Você vai ter uma vida familiar e profissional feliz e plena. Mas eu preciso te alertar. Coloca para mim 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Versículo 5, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão rugido e procurando a quem devorar. Talvez você já experimentou de Jesus. Talvez você já subiu alguns degraus com Jesus. Talvez você esteja no auge. No auge com Jesus. Que maravilha é isso. Mas cuidado, esse é o momento onde a gente está mais vulnerável. Jó estava no auge. Jó tinha tudo, Jó era próspero. Jó tinha felicidade plena com a sua família, os seus filhos eram maravilhosos, escutavam e sacrificavam ao Deus de Jó. Jó tinha tudo. Mas a Bíblia diz que um dia Deus pergunta, sabe para quem? Para Satanás. Onde é que tu estava, Satanás? Aí eu venho de rodear a terra. Rodear a terra. Tem visto meu filho Jó? Não, tenho visto. Inclusive eu estava lá no portão da casa dele agora. Faz tempo que eu estou lá. Eu acampei lá. Eu estou com uma barraca lá. Eu fiz um acampamento lá na casa de Jó, esperando ele cair. Esperando ali, né, meu coisa? Vou esperar ele dar um passo em falso para mim. O Senhor não deixa, né, Deus? É no auge, gente. É no auge. É no auge que o diabo fica tentando nos ludibriar, é no auge que o diabo fica tentando entrar na nossa casa, é no nosso auge, é no nosso melhor, porque no nosso melhor nós estamos vulneráveis, no nosso melhor a gente já viu de tudo, já experimentou de tudo e a gente às vezes acaba ficando cego para outras coisas, a gente começa a botar o nosso olhar em outras coisas, bom, agora eu estou bem, agora eu estou bonitão, agora eu sou pastor, eu já vivi tudo que eu tenho para viver com Deus. Estou focado nos meus negócios. Eu tenho meu caminho. Tenho meu emprego, tenho minhas coisas para fazer. Vou focar ali. E aí eu começo a focar nessas coisas. E eu começo a deixar Cristo de lado. E o Espírito Santo vai falando o que fazer com Jesus chamado Cristo. Tem o pastor Rodrigo lá que vai no culto hoje. Ele toca lá. Tem o irmão Igor lá que vai à nação social lá. Ele toca. Tem o Tiagão lá para... eu vou cuidar das minhas coisas. O que fazer com Jesus chamado Cristo? Alguém vai tirar ele lá da cadeia. E aí eu começo a fazer o caminho inverso. Eu
Então vem tudo isso aqui. E aqui eu começo a crucifica. Vai no meu coração. Crucifica. E aí eu fico cego. Eu tinha visão, agora eu fico cego. Eu fico cego para as coisas de Deus. Eu fico cego para o meu próximo. Meu coração já está duro. Eu fico cego, eu fico procurando outras coisas para fazer. E aí a gente começa a descer degraus. A gente começa a se preocupar com o nosso umbigo, com as nossas coisas, com os nossos prazeres. Noé estava no auge. Lembra de Noé? Noé estava no auge. No auge. Ele cumpriu a missão. 100 anos construindo uma arca. Colocou a sua família, colocou todos os animais que Deus mandou colocar. Passou por 40 dias, 40 noites. Na tempestade, dilúvio. E aí o que acontece quando ele chega em terra? Ele constrói. Ele planta uma vinha. Ele planta uma vinha. Afinal de contas, 100 anos construindo uma arca. Passei por tudo isso. Será que eu não tenho direito a tomar só um bolinho do meu vinho? Se embriagou com a bênção. Sabe, esse é o problema. A gente se embriaga com a nossa bênção às vezes. Se embriagou com a bênção. O filho viu ele nu, ele amaldiçoou o filho e a vida volta ao loop de ser. Cuidado, hein? O diabo não brinca de ser diabo. Sejam vigilantes. Sejam vigilantes. E aí, quando eu fico cego, eu paro de ver as maravilhas de Deus. Eu viro incrédulo. É o irmãozinho que veio me contar o milagre que ele teve. Eu usei um exemplo hoje, é um exemplo bem simples, mas é verdade. É o irmãozinho que chega lá, pastor André, olha só, deixa eu vir falar o que Deus fez na minha vida. Hoje eu fui lá no mercado, sabe? E aí eu cheguei lá no mercado para comprar pão, e aí eu só tinha R$3. Pastor André, quando eu passei as coisas no caixa, deu R$5. Eu não sabia de onde eu ia tirar o restante do dinheiro, faltava R$2. Não acredito que Deus fez na minha vida. Eu abri a conta da caixa e tinha R$5,50. Sobrou 50 centavos. Mas aí eu já estou incrédulo, eu não vejo mais maravilha de Deus. Eu já vi Jesus curar paralítico, eu já vi Jesus curar cego, eu já vi Jesus fazer um monte de coisa na minha vida. Na minha vida, Jesus curou minha esposa do câncer. Eu vou dar bola para R$2,50 de milagre aqui. Vai contar para outro. Essa é a minha vida. Essa é a nossa vida. Eu já não vejo mais as maravilhas de Jesus. Eu já não percebo que a minha família é uma maravilha de Jesus. Eu já não percebo que acordar durante o dia é uma maravilha de Deus. Eu já não percebo. Mas a vazinha está lá. O que fazer com Jesus chamado Cristo? Crucifica. E aí eu desço mais um degrau. Aí eu estou estagnado. Aí eu fico duro de coração, eu já não dizimo mais, eu já não oferto, eu já não ajudo mais ninguém. Eu já começo a cuidar dos meus negócios como se fosse faltar, como se não ia ter para amanhã. E aí meu coração está que é uma pedra. Eu perco a minha generosidade. Eu começo a andar em volta do meu umbigo. Duro de coração. E para descer mais um degrau é muito rápido. Eu paro, a minha vida estagna. Você quer ter uma vida estagnada, seja duro de coração. Minha vida fica parada. Eu não vou nem para frente nem para trás. Eu consigo cuidar de tudo. Eu movo montanhas na minha vida, para os meus negócios. Se tiver que entregar um cachorro lá em Manaus e ir de bicicleta, eu dou um jeito de ir. Para vir aqui na segunda-feira orar de noite já é difícil. É difícil. Pastor. Estou falando de mim. Estou falando de mim. Eu dou um jeito com todas as minhas coisas para ganhar um dinheiro lá em São Paulo. Mas para mim, junto comigo, com o Tiago, com o pastor Rodrigo, fazer ação social sexta-feira, não dá. Semana toda é difícil. E aí a gente não
monte de serviço que eu tenho, a culpa é do dia que eu passei, a culpa é... E você desce mais um degrau. E você volta para a vida velha. E aí Deus está dizendo para você, sai desse loop. Sai desse loop. E a coisa mais difícil que tem, é muito mais difícil você pedir perdão, é muito mais difícil você reconhecer que você voltou para a vida velha, é muito mais difícil você chegar para o pastor e dizer, olha pastor, realmente eu peguei, eu fui duro de coração, ô pastor, olha só, eu caí, mas eu quero levantar. É mais difícil isso do que você começar desde o início. É mais difícil. Mas sabe o que me alegra? Me alegra é a história de Pedro, porque Pedro é muito parecido com a gente. Pedro é o cara que chegou no auge, ele batia no peito e dizia, eu vou morrer contigo, Jesus. E aí ele nega Jesus 3 vezes. A palavra de Deus diz em João que quando ele está na casa onde Jesus é levado, Jesus provavelmente foi espancado. Quando o galo canta, ele está numa fogueira, porque está muito frio, ele está ali naquela fogueira. E aí, você sabe, né? Você sabe que quem anda com Jesus fica parecido com Jesus, não tem como. E Jesus está muito parecido com Jesus. Eu vejo aqui um monte de gente parecida com Jesus. Glória a Deus. E aí eles dizem para Pedro, olha, tu não é aquele ali que andava com Jesus? E Pedro, não. Não, é você sim, eu tenho certeza, é você. E ele sai se batendo, ele sai dizendo, não sou eu. Ele sai negando. E a Bíblia é clara em dizer que Jesus o olhou. O galo cantou e Jesus o olhou. Você imagina o olhar de Jesus para Pedro. O olhar do seu melhor amigo. Aquele que você disse que ia defender, que ia cuidar, que ia proteger, que daria a vida por ele. E aí Pedro sai decepcionado consigo mesmo e ele volta lá para a vida velha. Olha só. Pedro que experimentou tudo aquilo ali. O novo propósito, eu vou te fazer pescador de homem. E ele volta lá para a vida velha de novo. Ele vai pescar. Pedro foi pescar. E aí, voltando para a vida velha, você sabe que os prazeres são momentâneos. E às vezes nem prazer a gente tem, a gente só gasta dinheiro. Já foi numa festa, você só gastou dinheiro. Não pegou ninguém, só gastou dinheiro. Diz a Bíblia que Pedro está pescando, passa a noite pescando, ele e os discípulos. E não pegaram nada. E diz que eles olham uma pessoa caminhando na areia. João diz, olha, que não é o Senhor. Pedro olha assim. Nem a Alice, você já viu a pastora Alice olhando? A pastora Alice era parece. Eu acho que Pedro olhou igual assim. Mas é o Senhor, hein? E diz que Pedro se jogou na água. A água era um pouco funda, Pedro se joga, ele nada, ele vai correndo, ele quer chegar até Jesus. Ele quer ter pelo menos o último momento com Jesus. Ele quer se reconciliar com Jesus. E aí quando Pedro está chegando assim, ó, que ele chega na areia cansado de nadar, ele dá de cara com uma fogueira. O que é a fogueira? Fogueira é as nossas quedas, viu? Talvez você viveu tudo isso aqui com Jesus, mas você teve uma fogueira aqui, onde você caiu. Ou você ficou incrédulo. A fogueira pode ser a sua dureza de coração, a fogueira pode ser a sua estagnação na vida ministerial, você já não acredita em nada e você já não anda mais. A fogueira pode ser a sua queda para a vida velha de novo. Mas deixa eu te perguntar, você acha que Jesus se importa com isso? Você acha que Jesus se importa com a tua queda? Você acha que Jesus se importa com os teus argumentos? Pedro tenta argumentar para Jesus. Mas Jesus diz, Pedro, vem cá. Vamos comer um peixe.
enquanto Pilatos pergunta: o que fazer com esse Cristo, com esse Jesus chamado Cristo? Jesus pergunta para Pedro: você me ama? Você me ama? Você me ama? Você me ama? Pergunta a primeira vez, Pedro diz: eu te amo, Jesus. Ele pergunta a segunda: você me ama, Pedro? Pedro diz: não, eu te amo. Ele pergunta a terceira vez. Daí a gente fica até desconcertado. Eu te amo, Jesus. Então cuida das minhas ovelhas. Você quer prosperar? Você quer ser abençoado? Você quer ser feliz? Cuida da pessoa que está do teu lado. Cuida da pessoa que está atrás de você. Cuida da pessoa que você não conhece. Cuida dos seus filhos, cara. Cuida da sua esposa. Ama a sua esposa. Cuida dos seus irmãos que estão ali contigo. A gente não sabe. Às vezes a gente está aqui orando. Às vezes a gente está aqui louvando e o irmão do nosso lado está vivendo uma tempestade, mas a gente não vê porque a gente está muito ocupado com as nossas coisas. Pastor, eu já tenho muita coisa para carregar. E a gente não vê a luta do irmão. A gente se preocupa com o jeito que ele nos recebeu, mas a gente não vê a luta dele, o que ele está passando. Você me ama? Você ficar de pé. Pastor, eu já vivi algumas maravilhas com